e eu vi nitidamente quando a porta do quarto se abria, um vento batia dentro daquela casa e as coisas começaram a ser arremessadas ao chão. E eu naquela angústia, naquela tristeza, ali sem conseguir dormir, de repente eu senti uma força terrível subindo em cima de mim, uma força estranha. Eu percebi que não era algo normal, era algo sobrenatural. Foi a presença demoníaca que entrou dentro daquele quarto e aquela presença subiu em cima de mim. Eu sentia como se nós estivéssemos ali cometendo um ato sexual. E eu fiquei muito mal naquele dia, eu me senti muito mal. Eu não conseguia dormir, a opressão era terrível dentro daquele quarto. Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Adriano Lopes, amém? Estou aqui para estar falando do meu testemunho da obra que o Senhor fez na minha vida. Eu sou filho da irmã Natalina, a minha mãe teve 7 filhos, eu sou o caçula, eu sou o derradeiro, no qual sou gêmeos também, né? E o Senhor, Ele permitiu que eu nascesse num lar evangélico, né, para a glória de Deus, berço, Evangelho da Assembleia de Deus, ali em Minaçu, Goiás. Mas com o decorrer do tempo, eu vi que havia algo diferente em minha vida. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27, que criou Deus o homem à imagem e semelhança dele, né? Ou seja, Deus criou macho e fêmea. Porém, eu nasci num berço evangélico, mas com o tempo passando, eu fui crescendo, fui conhecendo as coisas. Logo na infância, eu já me tornei uma criança efeminada. Na década ali, final de 70, chegando para 80, no ano de 77, e na década de 80, já iniciando, a gente começa, né, com os trejeitos, já desde a infância, da criança, voltado para um lado mais feminino, um desejo, né, de ser mulher. Na minha mente sempre vinha aquela vontade de ser mulher, como se eu tivesse nascido em um corpo errado. Então minha tendência de brinquedo era brincar com bonecas, brincadeiras de menina-mulher. Sempre tive desejo de usar roupas de mulher, calçados de mulher. Sempre me interessei pelo lado feminino. Então isso foi crescendo na minha mente. Muitas vezes os meus pais me corrigiam, me disciplinavam em relação a isso, porque são pessoas humildes do interior, meus pais criados na roça, não teve muito conhecimento em relação a isso, então eles nunca falaram nada a respeito e eu também não conhecia nada a respeito do homossexualismo. Início de 80, era muito raro você ouvir falar, principalmente quem morava numa cidade escassa do interior, igual morava em Minaçu, Goiás. E com o tempo foi passando, cada dia que passa eu me tornava mais e mais afeminado. Cada dia que passa eu me voltava mais pelos desejos das coisas de mulheres e aquilo foi trazendo uma opressão sobre a minha mente. E dessa opressão veio a depressão e muitas vezes na minha infância para a pré-adolescência eu senti vários desejos de suicídio, muita vontade de tirar a minha própria vida por conta dessa situação. Eu olhava meus irmãos, eles eram diferentes de mim, né? Eles falavam que tinha atração por mulheres e eu, ao contrário deles, a atração que eu tinha era por homens. Então, por vezes, Satanás falava na minha mente, você é um monstro, você precisa morrer, seria bom você tirar a sua vida, porque você é um monstro, você não pode viver dessa forma. E o tempo ia se passando e cada dia que passa eu me tornando mais e mais escravo daquele desejo do homossexualismo, sem entender o que seria aquilo. O tempo foi se passando. Aos 13 anos de idade, eu decidi então afastar da casa do Senhor. Por me sentir um monstro, eu comecei a culpar Deus pelo problema no qual eu vivia. Era uma situação para mim sem entendimento nenhum. Então eu pensava que eu era um monstro e por ser daquela forma não convinha eu estar inserido no corpo de Cristo, porque eu culpava Deus por eu ter nascido daquela forma. Na minha mente a culpa toda era de Deus por eu ter sido nascido naquele como homossexual e para mim era como se eu tivesse nascido em um corpo errado. E a Bíblia vai dizer que sempre um abismo, né, vai puxando outro abismo. Com o tempo passando, as coisas foram se complicando e cada dia que passa eu me tornando mais arredio. E aos 14 anos os meus pais decidem mudar para Goiânia, para a capital. Os filhos já tudo crescendo, já chegando o período, né? Muitos já estavam para fazer faculdade, outros já estavam para terminar, né, o ensino médio, para iniciar a faculdade. Para dar uma vida melhor, ele decide mudar-se para Goiânia.
em Goiânia, aos 14 anos já, eu começo então a lutar contra aquilo em todo o tempo. Já havia tido a minha primeira experiência homossexual aos 13 anos mesmo, sem entender. Era uma criança curiosa, era uma criança que sempre corria atrás de saciar aquele desejo carnal, pois muitas vezes a gente chegava até mesmo a querer atrair a atenção das pessoas mais velhas para que eles nos desejassem sexualmente. Era um desejo que eu tinha. Graças a Deus eu nunca fui aliciado, nunca fui abusado. Ao contrário, era eu que procurava meio das pessoas ter interesse por mim para a área sexual. E morando já em Goiânia, já seguindo a vida aqui em Goiânia, eu já estava aqui trabalhando e já sentia um sentimento de ódio, de amargura pela vida do meu pai. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me levou para trabalhar com ele na obra civil, meu pai sendo pedreiro, orientando os filhos do caminho, ensinando a profissão na qual ele seguia. Ele nos levou para trabalhar com ele como servente. E naquele momento aquilo gerou uma resistência muito grande em meu coração em relação ao meu pai. Eu comecei a ter ódio do meu pai por ele me levar a trabalhar daquela forma. E ele disse uma palavra: hoje eu vou alimentar vocês. A família é muito grande, eu entendo ele. Dar comida, colocar comida na mesa, mas no que se diz vestes, calçados, vocês agora vão ter que trabalhar para comprar. Então aquilo gerou um sentimento muito triste em meu coração, de amargura, e eu comecei a ter revolta, ódio pelo meu pai, por ele me ensinar o caminho. Primeiro ele me ensinou o caminho que é a verdade e a vida, me mostrou o caminho que eu deveria seguir para que quando eu crescesse, né, as coisas poderiam dar certo, eu viver bem. Porém, eu não quis trazer isso para mim por culpa de Deus e depois por ele me levar a trabalhar uma profissão que eu jamais gostaria de trabalhar. Então, isso fez com que gerasse um sentimento ruim em meu coração. Já morando em Goiânia, já na idade dos 16 para os 17 anos, eu comecei a conhecer as noites em Goiânia, as chamadas baladas GLS. Comecei a frequentar bares voltados para o público homossexual, boates, lugares levados para esse tipo, né, de situação. E ali foi aparecendo muitas pessoas, como a Bíblia diz, que eu já disse, que um abismo, né, puxa outro abismo. Eu comecei a ter interesse mais profundo por homens, eu já comecei a me relacionar, já comecei a participar até mesmo de orgias, ali eu já comecei a beber, já comecei a fumar, logo comecei já a fumar maconha, e enfim, uma coisa foi puxando a outra. Quando eu estava para fazer 17 anos, eu conheci um homem, e eu conheci esse homem e ele me fez uma proposta para que nós fôssemos morar juntos. Então eu decidi morar junto com este homem. E quando eu decidi morar junto com este homem, foi quando eu cheguei para minha mãe, né, e fui conversar com ela que eu estava indo morar com outro homem. Mas eu disse que seria amizade, um amigo meu, né? Mas só que a minha mãe, naquele momento, ela me questionou. Ela me fez uma pergunta: meu filho, você é exatamente aquilo que as pessoas dizem que você é? Eu falei: o que as pessoas falam que eu sou, minha mãe? E ela disse: as pessoas falam que você é homossexual. Eu falei: sim, exatamente, é isso que eu sou. O pior cego, mãe, é aquele que não quer ver. Se a senhora nunca viu isso, se a senhora nunca percebeu isso, é porque realmente a senhora não estava ligada de como eu era, porque qualquer pessoa no seu normal percebia exatamente como eu era. Mas a culpa de tudo isso é o Deus que a senhora me apresentou. Eu tenho aversão a esse Deus, eu não suporto esse Deus. Por que ele permitiu que eu viesse ao mundo desta forma, vir ao mundo para sofrer, minha mãe? Até aqui só rejeição, humilhação, quantas perseguições dentro da escola que eu sofri, meninos abusando de mim, até me batendo por ter um comportamento efeminado, e vocês nunca me explicaram nada, nunca falaram nada para mim a respeito disso. E eu cresci achando que eu sou um monstro. Então a culpa de tudo isso é esse Deus que a senhora me apresentou. Porém, esse mesmo Deus vai dizer na palavra dele, né, irmãos? Em Levítico, nós vamos ler ali no capítulo 18, no capítulo 20, fala também a respeito, né, do homem, né, que não deve deitar homem com homem, né, que isso seria um pecado de abominação ao Senhor. E vai mais profundo, que o homem que deita na cama com outro homem, o pecado dele é o castigo de morte, né, que seria entregue à morte. Ou seja, desde o princípio Deus abomina a prática da homossexualidade.
Mas o homem, pela sua desobediência, o homem, por procurar os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, ele sai daquilo que é a vontade de Deus e ele se entrega a viver aquilo que é a vontade de Deus. Eu acho interessante que no livro de Romanos, capítulo de número 1, vai dizer, né, sobre a depravação, a idolatria e depravação dos homens. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27, vai falar que Deus os entregou a paixões infames. Vai dizer que as mulheres também mudaram o modo natural do seu relacionamento íntimo, né, cometendo, né, contato mulher com mulher, semelhantemente também os homens, né, cometendo torpeza entre si, homem com homem. E no livro de Romanos vai dizer que eles vão receber a merecida punição pelo seu erro. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós somos punidos pelos nossos erros por causa da nossa desobediência. Precisamos estar atentos na palavra de Deus, porque o homem perece por falta de conhecimento. Se eu tivesse esse conhecimento, se a minha mãe e meu pai tivessem esse conhecimento, me instruído, me orientasse, orasse por mim, repreendendo esse comportamento que eu tinha contrário à vontade de Deus, provavelmente isso não teria acontecido. Então eu culpei muito os meus pais por conta dessa situação. E eu disse para minha mãe, eu estou indo embora sim, porque eu sou gay, eu estou indo morar com este homem, eu vou morar com ele, e nós somos como se fosse homem e mulher. Você está entendendo? E se a senhora me ama, a senhora precisa me aceitar exatamente como eu sou. Porque se caso a senhora não me aceite como eu sou, pode me ter como uma pessoa morta. Você está entendendo? Você perdeu um filho tem 1 ano num acidente de moto. E a senhora pode me ter como morto, porque eu já estou próximo a fazer 18 anos. E fazendo 18 anos eu faço a minha maioridade, eu vou embora. Eu vou sair do Brasil, eu vou embora para a Europa, eu vou para a Itália. E naquele tempo, a maioria dos homossexuais que queriam se tornar um trans, um travesti, eles iam embora para fora do país. E lá eles já colocavam silicone, né, no corpo. Muitos faziam a designação de sexo, mudava de sexo. E aquilo foi me atraindo para aquele lado, porque eu queria de todo custo ser mulher. Então eu falei para ela que se ela quisesse me aceitar era daquela forma. Ou então ela poderia me ter como um filho morto, que ela já tinha perdido um, poderia ter como o segundo morto. Naquele momento, a minha mãe, ela exerceu de autoridade. Irmãos, foi algo tremendo, sabe? Uma palavra de uma mãe pode mudar toda uma história. A oração de uma mãe, ela tem tanto efeito no mundo espiritual. Eu costumo dizer que pai e mãe, você é responsável pelo seu filho, cuidado com a palavra que você libera sobre a vida do seu filho. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder de mudar a história, mas ela tem o poder também de levar para uma perdição maior. Então a minha mãe disse para mim, não, meu filho, eu te amo. Eu amo você, você é meu filho, assim como os outros. Eu aceito você como você é. Mas eu não me conformo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é homem e mulher, é macho e fêmea. E eu ainda vou ver você casado, pai de família. Você vai casar, constituir família, você vai ser um pregador da palavra de Deus, vai ser um pastor e vai ganhar almas para Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, ô glória. Que palavra tremenda que a minha mãe, ela falou naquele dia. Quando eu lembro dessas palavras, eu me emociono. Quanta sabedoria naquelas palavras, quanto entendimento, quanto conhecimento e autoridade de Deus naquelas palavras. Mas a minha palavra para minha mãe foi: Senhora é louca, a senhora só pode ser doida, de maneira nenhuma eu vou virar homem, de maneira nenhuma eu quero ser mulher, eu quero me tornar um travesti, eu não quero de forma nenhuma ser homem, eu não gosto de mulher, eu tenho nojo de mulher, eu tenho raiva de mulher. A senhora foi doida, eu sou dessa forma, eu nasci assim e eu vou morrer assim, porque esta é a forma que o Deus que a senhora me apresentou me criou. E aí eu saí da minha casa, eu fui morar com aquele homem e a minha mãe, ela continuou em oração pela minha vida. E durante 2 meses eu morei com aquele homem. Foi um relacionamento abusivo, foi um relacionamento muito conturbado, onde muitas vezes a gente discutia, havia tapas, e por conta dessa situação do ciúme, dele muitas vezes, né, discutir muito, a gente acabar brigando, eu decidi então largar aquele relacionamento. Depois de 2 meses, eu decidi retornar para a casa dos meus pais.
E ao retornar à casa dos meus pais, eles me receberam com muito amor. Eles me receberam como o pai recebe o filho pródigo que saiu da sua casa, mas voltou. Então eles me receberam. E aquele homem que eu morava com ele me ameaçou de morte. Ele disse que se me visse com outra pessoa, que ele me mataria. E eu era muito abusado. Eu disse, então você vai me matar. Que você não vai me ver só com um, mas com 2, 3, 4, a quantidade que assim eu quiser ficar. E aí o tempo foi passando. E eu, cada dia que passa, me tornando mais e mais escravo do homossexualismo. Comecei a afundar nas drogas, comecei a me afundar no álcool. Cada dia que passa, bebendo e fumando e me drogando mais e mais. Eu dava um tempo para o meu fígado somente na segunda e na terça. Eu começava na quarta-feira e parava só nos domingos. Comecei a frequentar cada dia mais e mais as noitadas em Goiânia. Comecei a conhecer vários lugares voltados para o público GLS. E me entregando cada dia mais e mais na vida de orgia, dos prazeres carnais, e cada dia me afundando naquele poço sem fim, um poço que parece que não tinha fim. A angústia, a tristeza, cada dia que passa, tomava mais conta de mim. As noitadas eram regadas de muita droga, de muito álcool. Quando eu chegava na minha casa, que estava só eu e meu travesseiro, que eu colocava minha cabeça no travesseiro, eu olhava para dentro de mim e pensava, meu Deus, até quando eu vou viver essa situação? Senhor, me ajuda, eu preciso mudar de vida, eu preciso ser liberto, me ajuda a sair desta situação. Mas cada dia que passa, eu afundava mais e mais naquele abismo, sem forças para sair, sem forças para me permanecer de pé. Por muitas vezes, colocava roupa de mulher, colocava peruca, salto alto, saía nas ruas, estragando a imagem e semelhança de Deus que é perfeita, me tornando uma pessoa cada dia mais vazia, me tornando uma pessoa cada dia mais depressiva, me tornando cada dia mais e mais uma pessoa mais consumista do álcool e da droga. E as coisas ia cada dia que passa, andando de mal a pior, e a minha mãe sempre orando por mim. A minha mãe, onde ela passava, que havia um círculo de oração, ali ela entrava, ela levava uma foto e ela pedia oração por mim, aonde ela estava, ela pedia para que as pessoas orassem por mim, para que Deus mudasse a minha vida. E eu chegava em casa, na maioria das vezes, bêbado e drogado. E ela dizia algo para mim, ei, para, me deixa em paz, eu não vou mudar de vida, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não quero mudar, eu sou dessa forma, e eu não vou mudar para agradar ninguém, e essa é culpa do Deus que a senhora serve. Foi Ele que me criou, foi Ele que me fez para viver essa vida de derrota, essa vida de miséria. E ela continuava orando em todo o tempo. Uma vez eu estava na minha casa, e ali eu recebi alguns amigos. Eu morava sozinho nesse período, morava eu e um amigo, e esse amigo meu havia saído, estava só eu em casa e recebi alguns amigos. E naquele momento ali em casa nós começamos a beber, e cheiramos ali cocaína. Eu fiquei muito mal de álcool, droga, sem eu conseguir dormir acordado, e eu vi nitidamente quando a porta do quarto que eu dormia, que dava acesso a uma pequena sacada, essa porta se abria, um vento batia dentro daquela casa e as coisas começaram a ser arremessadas ao chão. E eu naquela angústia, naquela tristeza, ali sem conseguir dormir, de repente eu senti uma força terrível subindo em cima de mim. Uma força estranha, eu percebi que não era algo normal, era algo sobrenatural. Foi a presença demoníaca que entrou dentro daquele quarto e aquela presença subiu em cima de mim. Eu sentia como se nós estivéssemos ali cometendo um ato sexual. E eu fiquei muito mal naquele dia, eu me senti muito mal. Eu não conseguia dormir, a opressão era terrível dentro daquele quarto, e as coisas sendo arremessadas no chão e o vento batendo. Eu não conseguia me levantar daquela cama, foi algo sobrenatural naquele momento.
E eu clamava, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me via em uma visão. E naquela visão, quando eu vi, eu me via preso. Eu estava preso em um chiqueiro. E dentro daquele chiqueiro havia um demônio preso comigo. E fora daquele chiqueiro havia um outro demônio. E eu clamava, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me livra, Senhor, desse cativeiro. Me livra, Pai, dessa situação que eu estou vivendo, Pai. Faz uma obra em mim, muda a minha história. E eu clamava e eu conseguia me escapar de dentro daquele chiqueiro. Quando eu me escapava de dentro daquele chiqueiro, eu começava a correr. Eu corria, eu corria, eu corria, mas aquela estrada não havia fim. Eu não conseguia enxergar o fim daquela estrada. E eu continuava correndo e o demônio corria atrás de mim e dizia, eu te odeio e eu vou te matar. Você não vai continuar mais vivo. E esse demônio corria atrás de mim. E eu cheguei ao fim dessa rua, só que ao fim dessa rua havia um buraco negro, um buraco sem fim. Se olhava, você não via fundo. Era só trevas, era só escuridão. Então eu clamava, Jesus, tem misericórdia de mim. Não permita que eu caia dentro desse vale, desse abismo. Porque se eu cair aqui, dentro desse abismo, não tem volta. E eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus pela primeira vez falar comigo. Se você continuar vivendo como porco em chiqueiro, este é o lugar que está preparado para você. Eu preparei para Satanás e seus demônios, mas se você continuar insistindo em viver como porco em chiqueiro, é esse lugar que você vai estar. E naquele momento eu clamei, e o Senhor, Ele abriu a minha visão espiritual. O Senhor, Ele abriu a minha visão espiritual e eu voltei em si. Eu saí daquela visão. E no outro dia pela manhã, eu levantei e eu fui à igreja, na qual a minha mãe ali, ela congregava, ali Ministério de Vila Nova, no setor Mansões Paraíso, uma igreja que fica no Anel Viário. Estava lá a minha mãe, a pastora Terezinha, viúva hoje, né, do pastor Vilmar Leite. Estava minha mãe e a pastora Terezinha. E ali algumas irmãs oravam por mim. E ela me fez um apelo para mim aceitar Jesus. Eu tinha 27 anos, mas eu não quis Jesus. Falei, ainda não, eu não tenho força para voltar. E eu continuei vivendo como porco em chiqueiro. Eu continuei vivendo na escravidão. A depressão era terrível. Eu chorava. Muitas vezes a minha mãe entrava dentro do meu quarto para saber o que estava acontecendo comigo. Aí eu falava para ela e ela sempre orando por mim, mas eu não conseguia vencer aquele mal, eu não conseguia resistir ao diabo, sair daquele pecado, porque era algo que falava mais forte. E cada dia que passava eu desejava mais e mais viver na prostituição, viver naquele mundo de pecado. Se não bastasse essa visão, eu criava um cachorro pastor alemão, capa preta. Eu peguei ele já grande e eu fui passear com esse cachorro. Quando eu cheguei em casa para prender ele no canil, esse cachorro ficou literalmente possesso. Estava eu, minha mãe e uma irmã minha dentro de casa. E a possessão desse cachorro foi tão grande, ele pulou para pegar na minha garganta. Aí eu peguei e estendi as minhas mãos. Quando eu estendi as minhas mãos, ele começou a morder na minha mão, que teve fratura exposta no meu dedo mindinho. E quando eu consegui soltar a minha mão, ele abaixou mordendo nos meus pés. E ele pegou no meu tendão de Aquiles e rompeu quase totalmente meu tendão de Aquiles. Eu já não tinha mais força para andar, consegui sair daquele canil, caí no chão sangrando muito e a minha mãe desesperada. E ela chamou alguém para me levar no hospital e me levou para o Hugo. Fiquei 12 dias internado no Hugo. Quase rompeu por completo meu tendão de Aquiles, em tempo de ficar deficiente. Mas Deus teve misericórdia, eu tive que fazer restauração de tendão de Aquiles, tive que fazer enxerto de carne, de pele. Foi terrível aquela luta, Satanás furioso querendo me matar, porque a função do diabo é essa, matar, roubar e destruir. Ele prepara um tapete para você andar, ele prepara um caminho que para você aparentemente é bom, é maravilhoso. Ele prepara tantos pratos bons, a gente começa a se relacionar com pessoas que proporcionam tantas coisas boas. Frequentava os melhores bares, melhores boates, frequentava lugares bons em Goiânia, melhores motéis, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria. E eu fiquei naquele sofrimento e não tinha força para entregar a minha vida a Jesus.
Cada dia que passa, a depressão tomava mais conta de mim. Por muitas vezes eu pensei em tirar minha própria vida. Por muitas vezes eu pensei que a única solução para mim era morrer, era tirar a minha vida. E o tempo foi se passando. O tempo foi se passando e eu estava no salão de beleza. Estava com a minha cabeleireira naquela época, ela arrumando o meu cabelo, fazendo a minha sobrancelha. E naquele dia ela me fez um convite. O convite mais especial da minha vida aconteceu. Eu tinha 30 anos de idade. Já com 30 anos de idade, cansado de sofrer, cansado de, como diz o povo, dar murro em ponta de faca, cansado em lutar com as minhas próprias forças e não obter resultado nenhum, não houver mudança nenhuma, ao contrário, eu cada dia estava vivendo um estado pior na minha vida. Aí eu disse para ela, não, eu não vou participar de encontro. A minha mãe ora por mim, tem 17 anos, e ela fala que Deus vai mudar a minha vida, e até que não mudou, nada pode me mudar, eu nasci desse jeito. Eu sou assim, eu vou morrer assim, eu não vou participar desse encontro, porque nada vai mudar. Mas ela continua insistindo. Eu disse, tudo bem, eu vou ao encontro com você, porque dizem que nesses encontros eles fazem uma lavagem cerebral e as pessoas mudam, né? Então eu vou lá para me ver, porque tanto tempo a minha mãe orando não mudou em nada. Quem sabe eles não conseguem fazer uma lavagem cerebral e muda a minha vida de uma vez por todas. Decidi ir àquele encontro. Participei daquele encontro. O primeiro dia foi muito tenso, foi muito ruim, confesso que o meu desejo era sair daquele encontro, era voltar para minha casa, era desistir de estar naquele lugar. Porém, aquele que me levou ali foi o próprio Deus. Ele fez com que eu permanecesse naquele lugar. Passou o primeiro dia, chegou o segundo dia já quase no final. O pastor estava ministrando a palavra. Aquele pastor cheio de Deus, ele falou que ali havia uma pessoa. E essa pessoa estava sofrendo muito. Essa pessoa já tinha uma vida inteira de sofrimento. Por muitas vezes essa pessoa pensou em tirar a própria vida. Por muitas vezes essa pessoa pensou em dar cabo à vida porque não suportava o sofrimento, a opressão e a depressão. Eu já havia perdido tantos amigos meus com HIV, tantos amigos meus com AIDS, e eu ficava desnorteado. Eu falava, eu tenho AIDS, eu vou morrer com AIDS. Eu já sinto os sintomas de uma pessoa que tem AIDS, não tem solução para o meu problema. Mas esse pastor disse, não, o Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida. E tem uma mulher que ora incansavelmente por você. E por meio das orações dessa mulher, Satanás, ele não tem poder de tocar sequer em um fio de cabelo seu. E o teu sangue, Jesus tem o poder para tocar no seu sangue e limpar, purificar e fazer uma obra nova em sua vida. Naquele momento eu senti que era eu que aquele pastor estava falando. Eu senti que aquele pastor falava comigo e aí eu fui à frente. Eu falei, eu sou a pessoa com quem o Senhor está falando. Eu quero mudar de vida. Naquele momento eu entendi uma passagem de Mateus que vai dizer que se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele produz fruto. Eu entendi naquele dia que era necessário que eu renunciasse verdadeiramente o mundo. Era necessário que eu negasse a mim mesmo, tomasse a minha cruz e seguisse Jesus. E eu disse para o Senhor, falei, Senhor, hoje eu decido morrer. Hoje eu decido morrer para fazer a tua vontade. Mas eu tenho um pedido, Senhor. Entra dentro de mim. Faz morada em mim. Muda, Senhor, tudo que há dentro de mim, tira todo o desejo que eu tenho pelo homossexualismo. Eu não suporto mais esse sofrimento. Eu não suporto mais, Senhor, viver como porco em chiqueiro. Eu não suporto mais, Senhor, lutar contra algo que fala mais forte comigo. Oh, aleluia! Naquele momento eu senti a presença de Deus. Eu senti Jesus entrando dentro de mim. Eu senti como se Ele, naquele momento, Ele entrou pela porta que eu havia aberto e Ele começou a fazer morada em mim. Naquele dia o Senhor mudou a minha história. Naquele dia Ele mudou a minha vida por completo. Eu saí daquele encontro sedento, com vontade de anunciar o Evangelho. Meu desejo no coração era anunciar: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma a vida do mais vil pecador. Eu entendi que não seria fácil, mas eu disse: Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, Senhor,
eu quero te seguir. Não importa o que eu vou viver, não importa o que eu vou passar. Se o Senhor vê que eu não suporto, a renúncia me prepara e me leva para junto de ti, porque eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa escravidão, eu não aguento mais essa vida de pecado. Só o Senhor pode mudar a minha história. Naquele dia, eu saí daquele encontro e eu comecei a pregar a palavra. Eu comecei a anunciar o evangelho da salvação. Eu comecei a dizer para todos: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus muda a vida do homossexual, Jesus liberta a prostituta, Jesus liberta o alcoólatra, Jesus liberta o traficante, Jesus liberta o drogado. Jesus, ele liberta todo aquele que entender que precisa morrer para o mundo, tomar a cruz e seguir a ele. Seguir Jesus não é como nós queremos, tem que ter renúncia. Vivemos em um tempo que as pessoas dizem que querem servir Jesus, mas não querem negar a si mesmo. E por outro lado tem a igreja ainda despreparada para receber os homossexuais, e a igreja se encontra acomodada. A igreja não tem preparo para receber o homossexual. Eu deixo esse apelo para a igreja: receba, ama, acolhe, mas ensina, porque nesse tempo a igreja também entendeu que tem que aceitar e tem que amar do jeito que é. Não, irmãos, precisa ensinar que a prática do pecado o Senhor abomina. Jesus ama o homossexual, mas o pecado do homossexualismo ele abomina, para que essa pessoa entenda que ela precisa ser amada, que ela vai ser liberta e que o Senhor vai mudar a vida dessa pessoa. Eu entendi que eu precisava correr atrás da minha libertação. Eu entendi que não seria fácil. Eu entendi que a caminhada não seria fácil. Quantas pessoas olhavam para mim e diziam: isso é fogo de palha, isso não dura uma semana, não dura um mês, não dura um ano. Eu glorifico ao Senhor porque Ele é exaltado, Ele é engrandecido. Tem 18 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu ergui as minhas mãos e eu nunca abaixei as minhas mãos, porque eu entendi que morte é estilo de vida. Igreja, abraça o homossexual, abraça o pecador, acolhe o pecador, traga ele para a presença do Senhor Jesus, porque o que ele precisa é ser amado, é ser ensinado, e essa obra ela vai começar de dentro para fora. Não é uma obra exterior, é uma obra que começa no interior e reflete no exterior. Olha, eu sou um milagre, porque Jesus teve misericórdia de mim. Eu não mereci estar aqui agora anunciando esse evangelho, era para mim estar morto, mas eu estou vivo porque o Senhor me deu o direito de nascer de novo para anunciar que Ele liberta o pecador e traz para a sua gloriosa luz. É das trevas para a luz. Hoje eu estou na luz que é Cristo Jesus. Hoje eu tenho uma luz que brilha em mim, que é a presença do Espírito Santo. Eu levo a palavra de Deus, eu prego a palavra. A sede era tão grande de servir o Senhor. Com 2 meses já servindo ao Senhor, eu não consegui me libertar do vício do cigarro. Havia sido libertado do vício do álcool, do vício da droga, mas ainda fumava. Um dia, andando dentro do centro de Goiânia, eu comprei um cigarro e saí fumando esse cigarro. Mas de repente, irmãos, eu vi tantos olhos em cima de mim. Era como se eu tivesse ali sendo olhado por tantos olhos em cima de mim. Naquele momento, eu senti vergonha de Deus. Eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Tira agora essa vontade que eu tenho, esse vício pelo cigarro, porque a partir de hoje, cigarro não entra mais na minha boca, porque a minha boca é para te adorar, e esse demônio do vício não tem poder mais sobre a minha vida. Fui liberto do cigarro com 2 meses. Logo após, desci as águas batismais, e logo também, antes de fazer 3 meses, eu no encontro fui batizado com o Espírito Santo, ao ponto de ser carregado de dentro daquela capela, porque eu não suportava ficar de pé com tamanha glória. Foi uma tarde inteira que a única palavra que saía da minha boca era línguas estranhas de exaltação e adoração ao Senhor. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. E ali, com 7 meses de crente, eu sedento, já ganhando almas, já levando almas ao Senhor, o Senhor permitiu uma viagem missionária. Naquele período eu tinha uma fábrica de roupas e ali eu fazia facções para as confecções. E ali tinha 7 pessoas que trabalhavam comigo. Eu decidi fazer aquela viagem missionária na qual eu fiquei 15 dias.
E uma vez eu fiz uma oração: Senhor, o Senhor pode tirar tudo que eu tenho, mesmo que eu vá viver debaixo da ponte, não retires de mim o Espírito Santo. Eu saí daquela viagem, voltei, passou um vento dentro da minha confecção. Eu perdi tudo, os funcionários foram embora, as máquinas foram embora e eu fiquei ali para consertar mais de 1000 peças de roupa sozinho. E ali Deus começou a trabalhar e me provar. Eu fiquei um ano naquela luta, só eu e Deus, e clamando ao Senhor, mas a presença do Espírito Santo, essa continuou em mim. E eu continuei lutando, adorando, engrandecendo ao Senhor, Ele me dando graça e Ele me capacitando para viver coisas maiores. Eu já tinha 4 anos que eu servia ao Senhor. Como eu corria atrás da minha libertação. Aonde tinha uma pessoa que trabalhava com libertação, eu ia atrás porque eu queria ser liberto. Eu precisava ser liberto de qualquer maneira. E o processo de libertação não é da noite para o dia. Libertação é decisão. Você decide seguir Jesus e você tem que decidir ser liberto, porque vivemos em um tempo que tem muitas pessoas dentro da igreja vivendo em pecado, que ainda não foram libertos e continuam dentro da igreja. Eu falei: não, se é para servir, eu quero ser liberto. Eu quero matar minha carne, eu não quero ter desejo por homem mais, eu não quero viver mais no pecado, eu não aceito mais os pratos, eu não aceito mais nada que não seja a vontade de Deus. Passei por um processo de libertação muito forte. Estava eu no Monte do Serrinha e ali um pastor que trabalha com libertação muito usado. Esse homem começou a orar por mim, para Deus me libertar. Eu senti como se o Satanás erguesse o meu corpo do chão naquele dia que concluiu essa tão grande libertação na minha vida. Irmãos, eu queria tanto ser liberto. Quando eu chegava nas igrejas pentecostais, e o povo ia orar por libertação, tinha momento que eu já falava: não, deixa eu logo deitar no chão, ficar deitado, porque eu sei que eu vou cair, mas não tenha vergonha de cair, irmãos. Porque quando você cai ali, é um demônio que está caindo por terra. É Jesus te libertando, é Jesus fazendo obra na sua vida. E eu não tinha vergonha, eu queria ser liberto, porque eu queria viver para Deus. Com 4 anos de crente, o Senhor usou uma pastora em cima do monte. E essa pastora disse para mim: está chegando o tempo de você casar. A sua esposa, ela vem de longe e você vai casar com ela mesmo não querendo, porque quando você vê-la, você vai olhar na cara dela e você vai dizer: eu não quero casar, não vou casar, não quero de jeito nenhum. Mas ai de ti se não aceitar, porque é ela que eu preparei para você e eu já falei com ela onde eu estou. E realmente, quando eu tinha 17 anos, que foi o período que eu saí de casa, Deus falou com a minha esposa através de um vaso na cidade de Codó, Maranhão, que a minha esposa é de Codó, Maranhão. E o Senhor disse através daquele vaso que o dela ainda estava trancado dentro de uma jaula. Mas no tempo certo, o Senhor ia libertar ele daquela jaula e entregar para casar com ela. E passados uns dias dessa profecia, eu encontrei a minha esposa. Ela estava na igreja que eu congregava e ela louvava o Senhor com louvor. Só precisa ter fé, da cantora Lucely Uchoa. E quando ela louvava, o Senhor disse: esta é que você vai casar. Eu estava em uma dimensão espiritual tão grande, eu estava tão cheio de Deus. Naquele momento eu senti que o Espírito Santo saiu de mim e eu disse: eu não caso com ela de jeito nenhum. Pela cor, porque eu era racista. Primeiro, eu não queria casar, eu pedi para Deus não me dar esposa, e muito menos uma esposa de pele escura. E o Senhor disse: mas é essa que eu tenho para você casar, e é com essa que você vai casar. E eu continuei relutando, comecei a fazer muitas provas com o Senhor depois daquele dia. Após aquele momento, uma vez ela estava na igreja onde eu congregava, e ela estava noiva de uma outra pessoa. E naquele dia que ela estava ali fazendo aquela despedida de solteiro, recebendo os presentes, o Senhor falou por ela: desiste de tudo. Abre mão de tudo agora, porque esse não é o que eu tenho para você. Ela desistiu daquele noivado, porque ela entendeu que não era aquilo que Deus tinha para ela. E eu comecei então a convidá-la para ir à igreja, mas nunca dava certo a gente conversar. Um dia eu fui na igreja que ela congregava, chegando naquela igreja, ali onde ela congregava, eu vendo ela cantar, e tinha um pastor também ali pregando, e ela foi convidada para ser testemunha de um casamento. E ela convidou que aquele pastor entrasse com ela para ser testemunho com ela, e ela me pediu para que eu pegasse
Ele morava num bairro bem mais longe de onde eu morava em Aparecida de Goiânia, e ele morava no bairro Goiá, em Goiânia. E ela pediu para que eu pegasse ele, para que ele entrasse com ela naquele casamento. E eu disse, Senhor, se verdadeiramente foi eu que for casar com essa mulher, quem vai entrar com ela nesse casamento sou eu. Fiz uma prova com Deus. E faltando um dia para o casamento, aquele homem foi internado. Passou por uma enfermidade. E ela me convida para que eu entrasse com ela naquele casamento. Eu entendi que realmente Deus estava confirmando que ela seria minha esposa. Eu entrei com ela naquele casamento e no outro dia eu falei para ela todo o meu passado e disse para ela se ela queria orar comigo. Que se ela quisesse orar comigo, nós iríamos orar durante um mês. Com um mês de oração nós iríamos noivar e com 4 meses nós casaríamos. Aí eu falei com uma pastora que ela congregava, os pastores, nós iniciamos a oração. Com um mês nós noivamos. No dia 10 de julho de 2011 nós noivamos. E no dia 10 de dezembro nós nos casamos. Foi um casamento difícil, tanto eu quanto ela sem condição de preparar uma festa. Mas quando Deus está no negócio, Ele prepara tudo. Aqueles que não tinham valor para preparar uma festa de R$1.000, Deus preparou uma festa de aproximadamente R$15.000. Deus conta com anjos aqui nessa terra. Tem pessoas que são como anjos que o Senhor levantou para nos ajudar. E esses anjos aqui dessa terra prepararam esse casamento para nós com excelência. Mas no dia do casamento eu queria desistir daquele casamento. Eu estava em uma luta entre a carne e o espírito. Dentro de mim, o diabo dizia, desista desse casamento, abre mão. Você não vai conseguir ser feliz de maneira nenhuma com esta mulher. Você não vai nem sequer conseguir consumar este casamento. E eu naquela luta contra a carne e o espírito, querendo entrar dentro do carro e ir embora, Deus me manda olhar para frente. Atrás do púlpito, Ele me mostra uma cruz vazia na parede. Ele diz, assim como eu um dia crucifiquei por amor a você, hoje você vai crucificar definitivamente o velho homem e viver o que eu tenho para você. Então eu entendi que eu tinha que casar. Eu entrei naquela igreja, lotada a igreja. Eu não sentia meus pés no chão. Era como se o Espírito Santo de Deus me carregasse até o altar. A igreja inteira aplaudiu e exaltou o Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré. Entrei e nós nos casamos para a glória de Deus. Casamos, consumamos nosso casamento, em meio a guerras, em meio a lutas, vontade de desistir, vontade de abrir mão do casamento, deitávamos e ali muitas vezes Satanás derrubava, os demônios derrubavam ela de cima daquela cama, exalava um odor horrível dentro daquele quarto, nós acabávamos de tomar banho, um fedor horrível, demônios lançavam naquele quarto e eu corria para o banheiro para vomitar e nós naquela luta e o diabo falava para ela, eu vou te matar porque você não deveria ter entrado na vida dele. E ela mesmo assim, ela continuou perseverando, continuou lutando, com quase 6 meses, servindo ao Senhor, eu e ela já casados, dependendo de cestas básicas para nos alimentar. Eu orei de manhã e falei, Senhor, não me dê filhos. Para sofrer basta eu e a mulher que o Senhor me deu. Não nos dê filhos porque nós não temos condições de cuidar. Eu orei pela manhã e no período da tarde, quando entrei dentro da igreja, na tarde da vitória, o Senhor usou poderosamente um vaso e disse, ei, Adriano, eu tenho pressa do fruto e eu vou mandar esse fruto. Queira você, quer não, porque quem vai cuidar sou eu. Porque esse fruto é meu, você vai simplesmente cuidar, mas é meu. Eu cuidarei de tudo, cuidarei das fraldas, cuidarei de tudo, das roupas, tudo que precisar. Eu vou dar ai de ti, de recusar o que eu tenho para ti. Voltei para casa. Em menos de um mês, a minha esposa começou a sentir enjoos. E ela querendo ir no médico, e eu disse para ela, você está grávida, você pode fazer o exame de sangue, você está grávida. Não é doença, não é gravidez. E assim nós fomos ao médico. E realmente ela estava grávida do meu primeiro milagre. Chama Esther Ribeiro. Hoje ela é levita, canta lindamente para o Senhor Jesus. Ela é uma bênção, é um presente de Deus. Está aí a minha filha, adoradora do Senhor. Uma bênção na minha vida. O tempo foi passando e as coisas foram dificultando. Deus começou a apertar mais ainda. E as coisas faltando. Chegou um dia que faltou leite e carne na geladeira. A geladeira parecia uma piscina e eu sofrendo atrás de uma máquina de costura para defender o pão de cada dia. E o Senhor disse para mim, você vai aprender a depender de mim. Você vai sair de trás dessas máquinas e vai para onde eu vou te mandar, porque você vai depender de mim. Mas eu lutando,
e passei por esse processo. Faltou leite para minha filha, aquilo me desesperou. A minha esposa dobrou o joelho e orou. E nós oramos, e quando foi no final do dia, Deus usa um missionário que leva 2 caixas de leite para minha filha. E no mesmo dia os irmãos reúnem e vão na minha casa, levam carne, nós fazemos um grande churrasco, e ali tem carne na geladeira e tem leite para minha filha beber durante alguns dias. E o Senhor disse: até quando você vai querer depender da sua própria força? Eu disse para você sair de trás das máquinas e ir para onde eu vou te mandar. O Senhor me mandou embora para o Mato Grosso, para a cidade de Barra do Garças. Eu vendi as 2 máquinas que eu tinha. Deu para me manter durante um mês em Barra do Garça. As portas se fechou. Minha esposa já tinha 2 CDs gravados nessa época. Não conseguíamos agenda para ganhar sequer uma oferta para comprar o pão de cada dia. As portas totalmente fechadas. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, aonde para mim comer, aonde para mim beber, pagar água e luz, eu tinha que colocar a boca no pó e o joelho no chão. Para assim Deus cuidar de nós e nos manter. Ele nos manteve durante 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, dependendo de Deus, Ele permite que eu compre as máquinas de costura novamente. Eu volto a costurar e eu retorno para a cidade do Goiás, mas eu vou para Itapuranga, onde eu passo 8 meses em Itapuranga. Com 8 meses ele me traz de volta e eu vou voltando, morar em Aparecida de Goiânia. Já tinha a minha caçulinha Débora Vitória, que no meio desse processo, Deus me deu o segundo fruto do meu milagre, que é a Débora Vitória. Nós saímos de Barra do Garça, ela tinha uns 6 para 7 meses. Fomos ali para Itapuranga e ficamos ali 8 meses. Quando foi no ano de 2017, o Senhor permite nós voltar para Goiânia no mês de maio. Volto para Aparecida de Goiânia e alugo uma casa. E ali naquela casa eu faço a oração: Senhor, dessa casa eu só saio para minha casa própria. Eu não tinha condições para nada. E eu orei ao Senhor. E o Senhor me abençoou, me honrou, me dando minha casa própria. Com 1 ano morando de aluguel, Deus me deu a minha casa própria. Era impossível, mas Deus preparou a entrada e nós parcelamos uma casa no setor Mansões Paraíso, onde eu tenho a minha casa própria. E ali morando, ali pastoreando com o pastor Ivo Rodrigues já, o meu pastor presidente. O pastor precisava de um obreiro, de um pastor para mandar para a Abadia de Goiás. Tínhamos uns 5 pastores para mandar e o Senhor havia falado para mim que Ele me enviaria para aquela cidade para pastorear em Abadia de Goiás. Eu abri mão da minha casa, deixei minha casa e eu mudei para Abadia de Goiás em julho para agosto de 2002. Nós começamos a pastorear um pequeno rebanho em Abadia de Goiás, onde eu sou pastor, ali naquela pequena congregação, a qual o Senhor confiou em minhas mãos. Deixamos a nossa casa e fomos para ali morar de aluguel, no qual fiquei 3 meses pagando aluguel e pagando prestação da casa, porque não conseguia alugar a casa. Depois de 3 meses alugamos a casa e continuamos ali fazendo a obra, pagando a prestação daquele lote, onde tem ali uma pequena construção, e aonde nós estamos congregando até construir o grande templo. E nós estamos ali glorificando, exaltando o nome do Senhor, ganhando alma para Jesus e fazendo a obra do Senhor itinerante, porque o Senhor tem nos levado em vários estados do Brasil. O Senhor tem nos levado em várias cidades do estado de Goiás. E aonde os meus pés ainda não foram, a minha voz tem chegado. Vários países têm ouvido o meu testemunho, porque o Senhor disse que onde eu não fosse, Ele levaria a minha voz. E através de mim Ele salvaria muitos. E assim o Senhor tem feito. Nós estamos dirigindo aquela pequena congregação. Agora aprove o Senhor permitir. A gente está participando de canais de podcast e escrevemos também o nosso livro, cujo título é Diário de um Ex-Homossexual, das Trevas para a Luz, aonde vai impactar muitas vidas. Creio eu que no início de junho estaremos lançando esse livro. E o nome do Senhor tem sido glorificado. Irmãos, esse é meu testemunho. Vai fazer 3 anos, em julho, que eu pastoreio essa igreja em Abadia de Goiás. E até aqui tem o Senhor nos ajudado. Eu quero aqui agradecer cada irmão que tem intercedido por nós, cada irmão que tem nos ajudado. Quero agradecer aqui, essa porta que o Senhor abriu, esse meio de estar anunciando o Evangelho, Sei que o Senhor vai alcançar almas através desse testemunho e o nome dele será glorificado.
Eu quero aqui dar honra a quem merece honra, ao meu Senhor Jesus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. A Ele seja todas as coisas, porque dele e por Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor da minha vida, que você tenha a oportunidade de ter um encontro com Jesus, essa luz que mudou a minha vida e que vai mudar a tua história. E você também será um canal de Deus para ganhar almas, para que o nome dele seja glorificado, até que ele venha e nos leva para viver com ele por toda a eternidade. Amém, irmãos? Agora eu quero, convidar os irmãos, onde eles estão, a curvar a sua cabeça. Se puder colocar a mão no seu coração, eu vou estar orando por você. Eu quero estar abençoando a sua vida por meio desse mecanismo que o Senhor nos deu, para estar anunciando o Evangelho. Curve a tua cabeça, põe a mão no seu coração, fique à vontade que eu quero orar pela sua vida. Eterno Deus, soberano e bondoso Pai, Senhor, eu quero aqui nesta tarde engrandecer e exaltar o Teu nome, ó Pai, por esta oportunidade de estar aqui de frente desta câmara, Senhor, anunciando o Evangelho por meio do meu testemunho, meu Pai, de superação, aonde o Senhor teve misericórdia, me libertou e me tirou das trevas para a Sua gloriosa luz, aonde houver alguém, meu Pai, ouvindo este testemunho, que por meio desta oração ele possa se sentir impactado pelo Espírito Santo do Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus, e que eles recebam do Senhor a bênção que o Senhor tem proposta a cada um deles, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, para que o Teu nome seja glorificado, aonde a minha voz chegar, Senhor, que o Senhor possa operar milagres, porque a Tua palavra diz que os sinais seguirão aos que crerem, e eu creio, meu Pai, que grandes coisas o Senhor irá fazer. Abençoe cada pessoa que vai ouvir esse testemunho, que eles sejam edificados por meio desta palavra na qual o Senhor me direcionou. Eu abençoo cada um dos Teus filhos, ó Pai, e profetizo sobre cada um a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.